Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula semanal. Essa é a aula de número 3. Essa é uma aula que acontece toda quinta-feira aqui ao vivo comigo, às 20 horas. Para aqueles empresários que querem sair do esforço e construir um departamento comercial, sim, construir um time de vendas que tragam receitas, vendas previsíveis e consistente. Se você já está aqui desde a aula um, você já entendeu, obviamente, duas coisas muito importantes. A primeira, que vender não é o problema. E o que trava o crescimento são os gargalos. Exatamente, aqueles gargalos invisíveis, aquilo que a gente não consegue ver. E hoje, especialmente hoje, preste atenção. A gente começa agora a entrar na construção. Entenda uma coisa: nós começamos na nossa aula número um fazendo o quê? Fazendo a base, fazendo a fundação. Como eu falo muito aqui sobre engenharia comercial, eu gosto de fazer uma analogia com a obra. Exatamente, uma construção de uma casa, de um prédio. Você já fez obra aí? Hã? Fala comigo. Digita aí quem que já fez obra, quem que já construiu. Sabe qual que é a parte mais importante de uma construção? Se chama fundação. E é o que ninguém vê. É o que nós já construímos por aqui. Construímos o quê? Construímos fundação. É óbvio que vai ter momentos que nós teremos que voltar aqui. E você que está aqui comigo ao vivo no Zoom, você vai ter acesso aos materiais da nossa aula. Esse é um material exclusivo para você que está aqui na comunidade. Já somos mais de 100 empresários por todo o país. E parabéns por estar aqui nessa jornada. Quinta-feira, exatamente às 20 horas e 27 minutos, buscando aumentar ali a sua assertividade, o seu nível de entendimento, para que você tenha aí na sua empresa cada vez mais vendedores e vendedoras entregando resultado. E hoje eu vou te mostrar algo muito importante. Como estruturar um processo comercial que gera previsibilidade, que gera o resultado. Não é só vender mais, é saber o que precisa acontecer de forma anterior a isso aqui, que é só o final, que é só a conclusão, é a menor parte, é talvez o menor dos processos, que é a venda. Só que para poder acontecer uma venda, precisa de acontecer outras coisas. Uma famosa engrenagem precisa estar muito bem alinhada, muito bem encaixada antes da etapa da venda para que isso aconteça. E óbvio, você sabendo o que precisa fazer, fica muito mais fácil, mais leve. E hoje você sabe exatamente. Me conta. Você sabe exatamente o caminho, o passo a passo que uma venda percorre aí dentro do seu negócio? Você sabe todas as etapas que, quando chega um cliente potencial ou o famoso lead, qual que é a jornada desse lead dentro da sua empresa até fechar uma venda? Será que você sabe? Digita aí. Você sabe qual que é a jornada do lead? Pois é, entenda que agora nós estamos fazendo o quê? Nós já estamos aprofundando no tema, fazendo agora toda uma reconstrução, a famosa engenharia reversa. É isso aí. Exatamente. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Direto ao ponto, você já sabe, já conhece, como a gente trabalha e como que é nosso bate-papo aqui, bem direto ao ponto. Minha recomendação para você é o seguinte: pega sua água, fica atento que nós vamos usar aqui
a inteligência artificial, a IA. Não, 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 não. Inteligência artificial não. A interação automotora, IA. Pega seu papel e sua caneta, seu telefone, vai tomando nota, já vai pegando os insights, porque obviamente o que a gente vai trazer aqui hoje vai, obviamente, mudar o seu negócio. Se você é empresário e quer ter uma empresa que tem um comercial, que tenha estrutura, que saibam negociar, que entreguem resultados de forma previsível, fica atento, porque a gente vai trazer algo poderoso aqui hoje, algo poderoso. E você que está aqui assistindo e me acompanhando do Instagram, olha, você está perdendo por não estar aqui dentro da comunidade. A gente tem aqui os encontros toda semana. E quem está aqui é mais legal. Por quê? Porque recebe material, recebe tudo certinho. Então, se você ainda não faz parte, recomendo que você procure estar dentro aqui do nosso grupo. Grupo fechado para empresários. Se você é empresário, tem faturamento aí acima de 60 mil reais, seja muito bem-vindo. Aqui é o seu lugar certo para que você possa crescer seus resultados. Então, vamos lá. A gente chegou num ponto que agora a gente começa a entender que a maioria das empresas não tem processo. E talvez, somente talvez, você também esteja na mesma situação. E aí o que é que acontece? Tem o que? Várias tentativas, muito esforço e pouco resultado. Não existe um padrão. Por quê? Porque cada vendedor faz de um jeito, cada um faz acontecer da sua cabeça e, obviamente, você não tem o quê? Um padrão, você não tem uma previsibilidade. E com isso, o que que atrapalha? Atrapalha você a avançar, a ir para o próximo nível. Atrapalha você a ter uma estrutura que é replicável. Exatamente. Você não tem uma estrutura replicável e você não consegue ir para o próximo nível. E isso não te traz o quê? Não te traz controle. E quando você não tem controle, você não tem os indicadores. Então, vai percebendo que uma coisa vai puxando a outra. E isso, quando você está numa situação que você precisa desse controle. Obviamente que você não tendo isso na mão, não tendo isso de forma palpável, isso te complica. Por quê? Porque você não tem os resultados. Simples assim. E aí não tem o quê? A famosa previsibilidade que eu sempre falo aqui, que é extremamente importante e é o resultado final de toda uma engenharia comercial baseada numa arquitetura de vendas. E olha, eu falo que as empresas que estruturam isso, elas param de depender de um talento individual, param de depender da situação do mercado. Agora, obviamente, isso é o que a gente vem fazendo com várias empresas do Brasil afora, fazendo toda essa composição de engenharia comercial. Por quê, gente? Para entender uma coisa: processo comercial definitivamente não é burocracia. Tem que ser simples para que funcione. É clareza. É clareza. É você saber de onde que vem o seu cliente potencial ou o seu lead, como que ele chega, como ele entra, como ele avança, como que ele fecha. É você saber isso tudo. É importantíssimo. E hoje, dentro aí da sua empresa, você consegue desenhar esse caminho com toda clareza? Será que você consegue? Ou cada venda vai acontecendo aí de uma forma diferente? Como que funciona, né? Ou cada venda vai acontecendo de forma aleatória? Se isso acontece dentro da sua empresa, pode ter certeza que você ainda não tem um processo de vendas. Ainda não tem. Ainda não tem. Por quê? Todo processo comercial previsível, ele é oriundo de quê? De etapas, de passo a passo. Não é aquela coisa, chegou, "Ó, pessoal, hoje é assim, amanhã, cara, vamos. Não, 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 não.
existe etapas, existe passo a passo, existe os marcos, etapas claras, e aqui, obviamente, entra um ponto. Não é só ter um CRM. Uai, Daniel, mas você não é o cara que fala muito de CRM? Sim, mas não é sobre ter o CRM. É sobre esse CRM ter as informações e os insumos necessários para que a gente consiga tomar decisão. É sobre ter critério. É sobre ter critério. Eu vou compartilhar aqui o nosso mapa mental, que aí você vai começar a entender com mais clareza o que eu estou falando. Vamos lá. Vamos lá. Processo que gera previsibilidade. Então, eu trouxe aqui sobre o problema do improviso. Olha só. Cada vendedor faz de um jeito, não tem padrão, não tem controle e, obviamente, no final das contas, o resultado ele é instável. Deixa eu colocar aqui que é o quarto problema disso tudo. Obviamente, se você tem um problema grande aqui no improviso, a gente começou a falar sobre processo. Tá, Daniel, mas explica para mim de forma muito simples o que que é processo. E aqui você tem a clareza. É o quê? É você ter a clareza do caminho que o seu cliente potencial ou lead, qual que é a jornada que ele percorre dentro da sua empresa? Obviamente, com um passo a passo definido, para que isso não possa depender nem só de um talento individual ou de uma situação do mercado ou da criatividade de quem está à frente do processo de vendas hoje. Isso se chama processo. Isso se chama processo. E, obviamente, quando a gente tem processo, você consegue. Lembra que eu falei? Você consegue mapear a origem do seu cliente potencial. Você tem uma entrada constante e de forma estruturada. Você consegue metrificar e medir os avanços por etapa. Olha só, o que que acontece muito? Eu vejo muitas empresas fazendo taxa de conversão de quantos entram e quantos fecham. Tá errado. Tá errado. Por quê? Porque você vai ter muito problema para você entender e identificar onde que você precisa melhorar para que você possa trazer o resultado final no reflexo que você precisa, que é o quê? Mais conversão e maior fechamento de vendas. Será que o seu problema talvez não é lá no topo, que é na parte de atração, que é essa parte de prospecção, a gente vai entrar nesse tema. Será que o seu problema não é lá? Será que o canal às vezes não está errado? Ou, vou além, será que o problema não está sendo a hora que a pessoa chega, não está se gerando uma conexão suficiente para essa pessoa agendar uma visita, agendar uma reunião? Olha só onde que a gente está aprofundando. Será que você não está tendo pouca conversão disso aqui, de atendimento, de reunião, para a parte de negociação ou de proposta? Algumas empresas têm proposta, depois vai para negociação e depois fechamento. Você está entendendo que a gente não pode simplesmente pegar lá de cima e ir para baixo? É uma falha muito grande. É uma falha muito grande. Mas, obviamente, você que está aqui, você já tem essa clareza. Você está à frente aí de 80% das empresas. Só de você estar aqui, você está na frente de todo mundo. Está na frente de todo mundo. Pode ter certeza disso. Agora, entenda, se você não tem isso muito bem alinhado, obviamente você não vai conseguir ter dentro da sua empresa uma engenharia bem construída, bem feita. Vamos aqui para as etapas. Daniel, me passa aí quais são as etapas do processo. E eu vou te trazer essas etapas. Você vai entender que a etapa número um, a gente vai falar de entrada, nós vamos falar de qualificação, nós vamos falar sobre o diagnóstico, ele fazer, cara, nós vamos falar disso tudo. Eu vou aqui, ó, passo a passo, detalhinho por detalhinho, para você conseguir compreender isso. Então vai anotando. Por quê? Porque isso faz a diferença. Vamos aqui, ó, etapas do processo. A gente tem aqui qualificação. Ó, a gente começa na prospecção, a gente tem qualificação, né? O entendimento, o diagnóstico, é entender o que que esse cliente quer, qual que é o problema, qual que é o desejo desse cliente.
Depois a gente vai para proposta. Algumas empresas têm essa etapa proposta, barra negociação e fechamento. Etapas simples, sem. Você está entendendo que não tem confusão, uma burocracia? Cara, simples, de forma linear, avanços para a gente poder entender lá na frente como que fica. Agora, dentro da prospecção, você precisa entender o seguinte: é necessário critério. Por quê? Nem todo cliente potencial é para você, nem todo lead serve. E aí imagina, você vai gerando, 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 você gera, cara, lota a agenda aí, caso você seja uma empresa que tem ali um pré-vendas, você vai lotar a agenda do seu pré-vendedor, do seu SDR, com o cliente potencial errado. E aí ele vai ficar ocupado e não vai ficar produtivo. Agora, se você trabalha com uma qualificação aqui, entendendo, Daniel, como que eu faço isso? Isso eu falei na aula número 2, onde a gente tratou sobre o perfil de cliente ideal. Isso tem que estar muito bem definido, muito bem claro. Agora, a gente entendeu isso tudo? Qual que é o canal? Ou quais são os canais que você vai prospectar? Você vai trabalhar isso de forma ativa ou você vai trabalhar isso de forma passiva? Vai ser o inbound ou vai ser o outbound? Porque a hora que você começa a definir isso tudo, isso fica muito mais fácil para a gente poder ir para outra etapa. A etapa número 2, que a gente entra em quê? A gente entra aqui em qualificação. Aqui, o passo e a responsabilidade é a gente filtrar, a gente sondar esse cliente potencial para a gente poder não ter desperdício de energia e a gente ter o foco no alvo certo. Ser o sniper, dar o tiro correto. Para quê? Para que a gente possa ser cada vez mais assertivo. Imagina, você tem aí muitos clientes potenciais oriundos do tráfego. Poxa vida, a gente só vai conseguir passar os insumos para a equipe de marketing se a gente faz isso aqui muito bem feito. Obviamente, isso vai refletir aonde? Lá no perfil do cliente ideal. Se não tiver muito certo, eles vão ter que alinhar. Olha como isso tudo está interligado dentro de um processo comercial. Então, tá tudo interligado. E aí a gente, Daniel, beleza? Eu fiz essa etapa de qualificação. Aí a gente avança para quê? A gente vai para o diagnóstico. A gente vai para o diagnóstico. A gente vai o quê? A gente vai entender esse problema. A gente vai entender como que funciona, porque é aqui que a venda começa de verdade. Ou o seu vendedor, ele tá atento, porque é aqui que ele vai entender o problema. Antes de sair oferecendo solução que ele nem sabe se o cliente está interessado. E aqui a gente, ó, entende o problema, explora a necessidade e cria valor. O valor ele precisa ser criado. Não é o valor, valor, gente, entenda, não é sobre aquilo que você acha que faz. É sobre baseado naquilo que você entendeu e que você explorou e apresentou para o seu cliente, se ele conseguiu ter percepção de valor naquilo que você apresentou. Isso que vai fazer a diferença. Aí, olha, a gente começa a aprofundar agora, passamos isso tudo, a gente avança para a proposta. Entenda uma coisa, proposta não é documento, não. Proposta é consequência de um bom processo. Ah, me manda a proposta. Não, isso não existe, nada de enviar proposta. Você precisa, antes de enviar, você precisa passar por um processo. Obviamente, trazer a pessoa para uma reunião, seja online ou seja presencial. Ocorreu esse momento, aí sim é onde você vai apresentar todos os seus atributos, vai criar o valor. Aí, pós isso, compreendeu, fez sentido e tal, obviamente, dependendo do caso, entenda, gente, se aqui tem gente que vende para B2B, aí tem esse passo que é um pouco mais chatinho, é um pouco mais burocrático, tem essa regra de mercado que geralmente empresas não tomam decisão de forma imediata. Porém, a gente consegue acelerar algumas decisões, principalmente se você já conhece essa empresa, para que você tenha o quê? Um
seu ciclo de venda encurtado. Agora, se você está falando, se a gente vende aqui, pô, se vende para B2B, se é serviço, ela tem que trazer decisão para reunião, para reunião. Senão a probabilidade de você não fechar essa venda, ela aumenta de forma avassaladora. Ah, depois eu vejo. Ah, esquece. Isso não vai sair. Reunião de vendas com clientes B2C, você precisa explorar, você precisa trazer contorno de objeção e buscar o fechamento no ato. Senão, você pode ter certeza que você perdeu a venda. E a venda perdida, ela é sempre responsabilidade nossa que está conduzindo a venda. Daniel, mas aqui eu não faço venda, é meu time. Maravilha, se você não acompanha o seu time, responsabilidade é toda sua. Você é responsável por treinar, por capacitar e por desenvolver. É responsabilidade nossa. Por isso que o que eu venho fazendo aqui com vocês é totalmente diferente do mercado. Ah, mas o empresário, ele não precisa. Cara, você, empresário, você precisa dominar e saber muito bem todas essas etapas da venda. Até para que você consiga cobrar, orientar, capacitar o seu time. Aí a gente avança para onde? A gente avança para etapa fechamento. E na etapa fechamento é muito importante. Por quê? Porque é aqui que vai ter tomada de decisão se o seu cliente ele vai comprar ou não. Aonde a segurança de quem está vendendo, ela fala muito. Por quê? Porque aqui ela é condução. O seu vendedor, o seu time, ele sempre conduz a venda. Agora, tem empresas que o vendedor não conduz a venda e aí espera o cliente decidir. E aí o problema, ele está instaurado. Ele está instaurado. Porque o papel do vendedor é conduzir e trazer tomadas de decisão e ir levando esse cliente com micro compromissos para a tomada de decisão. Obviamente, sempre de forma muito íntegra. Se o seu produto ou serviço ele resolve problema ou ele realiza ações, você tem a obrigação moral de vender para esse cliente. Isso é inegociável. Agora, vocês estão vendo que quando as etapas são claras, o resultado ele deixa de ser aleatório, deixa de ser um acaso. É por isso, inclusive, que eu tenho várias empresas, vários mentorados que eles implementam isso e as coisas funcionam, as coisas fluem. E isso dá para a gente entender, inclusive, com o mapeamento comercial. Tem alguns empresários, inclusive, que eles vão lá no Instagram e eles estão se candidatando e eles concorrem a um mapeamento comercial gratuito. É um tempo que vai ser comigo, com alguém do meu time, que a gente entra para uma reunião, a gente destrincha 7 grandes áreas da sua empresa. Cara, é profundo para você ter o quê? Clareza. Opa, eu nem imaginava isso. Pois é. Então, isso faz a diferença. E aí você começa a entender por quê? Porque é o que gera previsibilidade. Porque a previsibilidade não vem só de volume, gente. Porque não adianta eu ter quantidade de leads ou de clientes potenciais que estão totalmente errados, fora do perfil do meu cliente ideal. Então a previsibilidade ela não vem do volume, ela vem do controle. Controle. Tem três coisas que vão impactar nisso aí: clareza de etapas, números e gestão. Isso faz a diferença. Me conta. Você sabe hoje quantos clientes potenciais tem entrando ou você buscando? Desses que entram ou que você busca, quantos que avançam? Quantos fecham? Olha onde que a gente está chegando aqui no nível de profundidade do nosso papo. Por quê? Porque é isso. Inclusive, eu nem abri o mapa aqui para vocês, né? Ó, é o que eu falei, ó. Clareza das etapas, dos números, gestão ativa. Você, empresário, não pode ser aquela pessoa que está à espera de um milagre. O resultado da sua empresa ela é sua responsabilidade. Se a sua empresa está vendendo, maravilha. Mérito para você. Se a sua empresa não bate meta, a responsabilidade é sua, não é do seu time, não.
Cara, a gente precisa ter esse papo aqui, papo de empresário para empresário. Não tem como a gente ficar aqui enrolando. Para isso, você tem que saber taxa de conversão, você tem que saber tempo de fechamento. E disso, qual que é o volume necessário baseado na qualidade que a gente vem falando, que a gente vem conversando aqui? Olha só, quantas coisas que estão impactando. Agora, se você não sabe disso, não tem como você construir uma previsibilidade. Você acaba que está sempre operando e trabalhando aonde? No escuro, no escuro. Por quê? Porque quando isso está devidamente estruturado, você começa a prever o faturamento. Daniel, como assim prever? Eu não tenho bola de cristal. Eu sei que você não tem bola de cristal. Mas quando a gente constrói, quando a gente já tem base, quando essa base ela está sendo acompanhada, gerida e monitorada, você consegue sim ter a previsibilidade. Por quê? Porque venda é um jogo de número. Venda é um jogo de número. E se você aumenta um pouco aqui, automaticamente vai refletir em todo. Agora, será que aumentar aqui agora para a sua empresa é o caminho? Por isso que a gente está fazendo esse passo a passo todo, a gente está tendo essa aula aqui justamente para você ter o quê? Cara, clareza de tudo que é importante as etapas dentro de um processo comercial. Qual que é o erro mais comum desse negócio todo? É querer crescer sem organizar processo. Olha, e eu vou te falar, eu já vi muitas empresas indo por esse caminho e ficando no meio do mato. Mas não foi uma nem duas. Crescimento sem estrutura gera problema. Gera problema. Vamos ver aqui os erros, ó. Crescer sem processo, mais lead, né? Mais cliente potencial sem ter estrutura. Vai dar problema. Vai dar problema. Imagina você tem muitas pessoas interessadas e você não consegue suprir, consegue dar o atendimento que essas pessoas precisam na velocidade de tempo necessária. Esquece. Esquece. Você vai perder reputação. E aí você começa a crescer demais, e aí, meu amigo, você não tem mais controle, sai, foge da sua mão, escorrega. Ah, vou colocar mais vendedor. E aí você coloca um monte de vendedor e ninguém tem padrão de nada, e cada um faz do seu jeito e salve-se quem puder. E esse é que vai salvar alguém. Olha isso, vai vendo onde que a gente está chegando. E aí, aquela empresa que seria a empresa dos seus sonhos, torna-se o grande pesadelo. É a instauração do caos na sua vida. E aí é um grande problema. É um grande problema. Agora, você tinha essa clareza de tudo isso que a gente está falando? Você vê, eu estou vindo direto ao ponto. Se você percebe que hoje você não tem um processo claro, você já sabe qual que é o próximo passo. E o próximo passo ele é muito simples. Eu falei que eu tenho lá na bio do meu Instagram. Se você ainda não está me seguindo, acha lá, Daniel Morato Oficial. Eu abri, eu abri oportunidade para poucas empresas que têm um interesse de entender isso aí, entender como que está a realidade dessa empresa hoje. Eu abri a possibilidade de você concorrer a um mapeamento comercial gratuito, ou comigo, ou com alguém da minha equipe, onde a gente vai entender o que que tá, qual que é a realidade sua hoje. E a gente vai identificar esses pontos e vai te apresentar. Falar, olha, esse aqui é o seu problema, isso aqui tá aqui, tá. É, esquece. E olha, interessante porque acho que foi ontem, ou anteontem, salvo me engano, eu fiz uma dessas reuniões e o, o empresário ele ficou assustado. Primeiro porque, por sorte, ele conseguiu falar, eu agendei, eu mesmo cuidei da reunião dele. E segundo, que ele achou que não tinha nada de mapeamento, porque muita gente promete uma coisa e não entrega, né? Não, são quase 40 perguntas. É um livro que eu vou entender, que eu vou revirar a sua empresa de cabeça para baixo e te apresentar um diagnóstico. Então, se você acredita que isso faz sentido, vai lá no link da bio, tem lá concorra a um mapeamento comercial gratuito, preenche os dados, vai chegar aqui para o meu time e a gente vai analisar o seu caso e vamos estar torcendo aqui para que você
possa ser a próxima ou o próximo selecionado aí para esse mapeamento gratuito. Agora, o que que acontece? Qual que é a direção? Qual que é a direção certa desse negócio? Está aqui, ó, direção certa. Você vai precisar organizar antes de escalar. Você vai precisar criar um padrão. Importante. Ah, Daniel, mas com padrão eu não vou ficar engessado? Gente, padrão vai te dar liberdade de crescimento. Padrão gera liberdade de crescimento. Você vai precisar plantar uma cultura de vendas dentro do seu time. Plantar cultura de vendas. Ah, mas a venda, ela. Não, venda, ela precisa ser trabalhada todo dia. É plantar, regar, adubar. É igual a gente bebe água, é igual a gente almoça. É todo dia. Todo santo dia. Construir o quê? Controle e gerar previsibilidade. Essa é a direção. Daniel, o próximo passo que eu dou. O próximo passo eu já te dei. Já te dei o caminho aqui. Agora, você pode também mapear o processo atual, identificar algumas eventuais falhas. Obviamente, isso precisa de um olhar treinado. Talvez você não está conseguindo fazer isso justamente porque talvez você não saiba e está tudo certo. Você precisa ser especialista em gerar lucro para sua empresa, para o seu negócio. Aí vai precisar estruturar um fluxo e vai precisar construir essa previsibilidade. Olha só, que fantástico! Isso é maravilhoso. Isso é uma engenharia comercial. E a gente passou aqui todos os pontos importantes para que você tenha um processo que gera previsibilidade. Obviamente, você que está na comunidade, você vai receber esse mapa mental, você vai receber os materiais dessa aula. E eu já quero já deixar aqui, ó, cara, a próxima aula esquece. Esquece. A próxima aula tá sensacional. A gente vai entender como é que a gente vai juntar isso aqui tudo e começar a transformar isso aí numa máquina de vendas. E, obviamente, então, se você quer sair ali do improviso e construir um departamento comercial de verdade, precisa estar aqui junto, a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 8 da noite, às 20 horas. A gente vai entender como que junta todas essas peças do quebra-cabeça e vamos para o próximo passo. Tenho certeza que vai ser fantástico, vai ser simplesmente sensacional. Chegamos ao final, direto ao ponto. Eu sei que você aí tem muitas atividades e eu tenho certeza que você já anotou muita coisa. Então, já fala aí com o seu amigo empresário, sua amiga empresária, tem que estar aqui com a gente, porque aqui a gente está entregando muito conteúdo bacana, conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, sem teoria vazia. É coisa de quem realmente pulou do avião e puxou o paraquedas. Para quem tá ali, ó, com a mão suja de terra, para quem tá ali no front, no campo de batalha, no campo de guerra, ali, ó, com a metralhadora pronta para poder abater o inimigo. Bora para cima? Faça uma excelente noite. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.